Depois que a segunda temporada de Made in Abyss veio ao seu fim, muitos dos seus fãs partiram justamente para o mangá no intuito de conseguir mais algumas informações sobre essa história complicada de se entender. Porém, como Akihito Tsukushi é um mangaka que demora vários e vários meses para soltar capítulos novos da sua história, então meio que ainda que você pegue o material original, vai ter um momento onde você também vai acabar ficando sem informações. E nesse caso, o que resta é teorizar sobre o futuro da obra. Mas enfim, eu sou Chorou, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Made in Abyss aqui no canal. E dessa vez eu não vou ficar enrolando muito, porque eu sei o quanto vocês estão curiosos para poder saber o que está acontecendo no mangá. E também porque eu não quero irritar ainda mais, né, a galerinha que tem me cobrado sem parar, especificamente a análise do capítulo 64. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Após o final do arco da Vila dos Sequelas, a gente inicia o capítulo 61 com um novo arco sendo aberto, e dessa vez com Riko, Reg e Nanashi juntos em apenas 1,5 km de distância até o fundo do abismo. Bom, mas aprofundando mais em nossos protagonistas, Riko fica animada para catalogar esse novo lugar onde eles estão como grandes planícies longínquas, enquanto Nanashi está mesmo mostrando preocupação nas pessoas que eles vão encontrar agora pela frente. Até porque ainda tinham apitos brancos, com exceção da Lisa, que eles ainda não faziam ideia de como seriam. Só que então, eles param repentinamente quando a quinta e nova integrante do grupo aparece para seguir nessa viagem também. Fapta dá o primeiro passo para poder cumprir a sua promessa que fez com Reg antes de perder as memórias, e então se junta a eles. Sendo que a primeira coisa que ela faz é se enrolar na capa do Reg. Mas de repente, e também talvez por curiosidade, Ariko pergunta se a princesa dos sequelas é capaz de escutar o apito branco da sua mãe. E para nossa surpresa, Fapta se assusta com a voz de alguém que se autoproclama ser Doni. E basicamente o que ele diz é que alguém relacionado ao Reg está esperando por eles no anel pivotante de luz. E também pede para que eles se preparem o máximo possível. Conversa vai e conversa vem. E por causa da sua curiosidade aguçada, Ariko chega até mesmo a cheirar o ânus da Fapta e diz que tem cheiro de batata cozida. É meio, né? Akihito, que porra é essa? Mas continuando a história, o nosso grupo de protagonistas resolvem fazer uma pausa quando eles acham um rio para poder coletar e esquentar água. O Reg, ele vê Ariko murmurando com um pedaço de papel na mão, e logo ele descobre que na verdade aquilo dali era um pedaço da carta selada da Lisa, aonde ela conseguiu da Mug lá no final do arco da vila. E basicamente aquilo era uma mensagem escrita de forma espelhada, um truque no qual a Apito Branco adorava utilizar como forma de brincadeira. Mas enfim, na carta a Lisa parece falar a respeito da carne de alguma criatura que era encontrada naquela área da sexta camada. Criatura essa também que mais tarde é encontrada e caçada por Reg e Fapta. A primeira a ser servida é a própria Fapta, que fica um pouco receosa em querer comer, porque aquilo dali tinha sementes das fortunas eternas, e também tinha carne. Mas essa última em específica lhe trazia lembranças das coisas que Belaf lhe mostrou nas memórias sobre Rumiui, e obviamente que ela fica bem desconfortável. Mas então depois, né, que a hora do lanche termina, o nosso grupinho resolve tirar aquela famosa soneca, enquanto o Reg cria aquela armadilha de braços para caso alguém ou algo acabe se aproximando deles. E nesse momento temos algo até que bem curioso, cara, e é nada mais nada menos que a própria aparição do espírito da Prushka em um sonho da Riko. Naquela conversa, as duas falam a respeito do Doni e a capacidade de Fapta em conseguir ouvir a sua voz, coisa que Prushka, por exemplo, ela não é capaz. Elas também falam a respeito das decisões improváveis de Wazukian em querer confiar a segurança de Fapta ao decorrer de sua aventura com o grupo. Afinal, aquilo parecia até como uma espécie de suas previsões. Mas tudo bem. Tem uma coisa que me chama bem a atenção em relação a esse suposto sonho, que é a capacidade das coisas simplesmente surgirem ali. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas temos uma imagem de Fapta, temos também uma do Menya, tem também um mini capacete do Bondros e até o Minion Wazukian deslizando na tela. Eu não sei, mas parece haver algum tipo de poder ou então capacidade única entre a consciência do apito e a pessoa que é o seu apito branco em si. A Riko e a Prushka se despedem quando a garota é acordada no mundo real pelo Reg, e ele estava ali chamando a atenção porque ele tinha encontrado um bilhete funerário. E para poder fazer uma lógica maior agora, vê se vocês conseguem se lembrar de uma determinada parte do anime onde estava chovendo bilhetes funerários, cinzas e também flores da resiliência no abismo, e que elas vinham lá da primeira camada, da cidade de Orf. E como eram milhares deles, então dava a entender que algo muito terrível teria acontecido na superfície, certo? Era isso que deveríamos pensar, mas não é o caso aqui, ainda bem.
A Nanashi explica logo depois, pra gente e também pro Reg, um termo chamado caminho no abismo. E isso é basicamente uma confirmação até mesmo do que já foi dito pela Ozzy no volume 3, que quanto mais fundo for dentro do abismo, maior diferença no fluxo de tempo. Ou seja, maior camada, mais devagar se passa o tempo. É algo hipotético, mas aqueles funerais que o Reg presenciou aconteceram durante meses, mas para ele na sexta camada foram apenas alguns poucos minutos. Ainda nesse capítulo, eu gosto de comparar a mensagem do Akihito no encontro de fãs, falando a respeito do ciclo de 2000 anos, com a fala da Riko sobre continuar avançando independente do que esteja acontecendo no abismo. E assim, seja lá o que seja esse ciclo mortal, os seus efeitos já estão começando a brotar na obra e disso eu tenho 99% de certeza. Mas continuando o capítulo, o nosso grupo de protagonistas voltam a caminhar pela sexta camada, alcançando um local já um pouco distante das planícies longínquas. E é nesse momento que algo crucial para a continuação acontece. O Menya estranhamente pula da cabeça da Riko e segue até uma fenda, onde a gente se depara com o corpo de um apito preto. E assim, todos ficam receosos de se aproximar, só que principalmente a Fapta, já que mesmo que o cara esteja morto, ele ainda tem uma aura sinistra o envolvendo. E essa aura também tem evitado de que as criaturas do abismo se aproximassem. E cara, tem uma coisa que eu já até falei em um vídeo aqui no canal, que é sobre essa reação estranha da Riko ao encarar o explorador. Ela até mesmo perde o equilíbrio depois de perceber alguma coisa nele, mas ainda assim isso não fica claro e muito menos é explicado. Eu sei que é bastante estranho. Depois de algum tempo de conversa, eles entendem que como ninguém tinha feito um rito para aquele explorador, logo a sua alma ainda estaria no meio da sua jornada pelo abismo. E por conta disso também, a própria Nanashi resolve pegar alguns itens que estavam com o seu corpo. Bem esperta e prática, a nossa coelha cabeça do grupo conseguiu um Gentraknok e também um bolo de massa de ar. Depois disso, eles apenas resolvem deixá-lo para trás para que assim o homem pudesse descansar. Até a próxima, explorador. Eu vou pedir para vocês guardarem esse evento de agora. Ele vai ser bem mais importante mais pra frente, tudo bem? Mas enquanto eu continuo a sua viagem, os nossos protagonistas continuam tentando falar com Donia, mas ele só emite sinais estranhos e não dá nenhuma resposta. Outra coisa bem importante também para a configuração do arco é quando eles alcançam uma tartaruga congelada gigantesca, enquanto ela também é atingida por chamas escaldantes. Aquele cara era um Imperoshell, a mesma criatura que pertencia à canção folclórica de Hari Omari, a mesma que Nanashi cantava para Mitch lá na primeira parte da obra. E o engraçado é a Fapta mesmo enxergando a silhueta da pobre coitada nas memórias da Nanashi. E então, ainda naquele lugar distante, a Riko resolve nomeá-lo para que assim eles possam se localizar melhor. E o nome da vista com a tartaruga gigante de pés brancos fica como o penhasco da Imperadora Mitch. Simplesmente sensacional e bem a cara dela. No capítulo de número 63, nós somos colocados em uma situação de um outro tempo, algo como se fosse uma outra história. Somos apresentados a dois personagens, Tepasté e Cravali, e esses dois parecem estar em um restaurante para exploradores lá na cidade de Orf. A surpresa mesmo é quando a gente descobre que aquele explorador do capítulo passado era o Cravali, que agora estava desfrutando de uma bela tigela de Amoroj. Ele parecia ser um cara mais na dele, sabe? Enquanto a exploradora do seu lado era cheia de energia. No mesmo restaurante, a gente acaba encontrando também os Umbrahantes como humanos, e isso aqui eu confesso que me deixou bem surpreso. Além também do próprio Yelni, o Zapo e também o Sinred. Fora que também vemos o Hablog e o Jiruo. Agora, bora só voltar um pouquinho aqui. Mano, olha a cara do Aishi Yarik. Se você não lembra desse cara, ele foi o primeiro Umbrahant que apareceu na história. Mas enfim... O Cravali e a Tepasté parecem estar conversando sobre alguma coisa que aconteceu na segunda camada, envolvendo um lugar que foi destruído e várias relíquias que foram encontradas nos escombros. Inesperadamente, nessa parte do capítulo, Yelmi resolve meio que mexer e também dar em cima da Tepasté. Ele pergunta sobre as ondulações no cabelo dela e também sobre o seu apito. E cara, com um golpe rápido enquanto segurava o seu pé, Yelmi acaba recebendo um nocaute e daí ele é segurado pelo armário aqui. É sério, olha o braço desse cara! Depois disso, Cravali e Tepasté resolvem conversar sobre uma investigação ilegal que eles estavam planejando fazer logo na manhã seguinte. Tava praticamente tudo pronto para que eles já fizessem isso, e até então a gente só não sabe que lugar é esse. Tem uma outra coisa que vale ressaltar aqui, que é o caso de algumas pessoas como o Hablog e também os bandidos do subterrâneo ficando interessados sobre o tal lugar, que por sinal se chama Santuário das Profundezas. Afinal, é um local também presente na música folclórica de Hari Omari. Ou seja,
Já dá pra perceber que nessa temporada, essa canção vai ser algo importante para a projeção dos mistérios. Como foi escolhido para liderar uma certa investigação também, o Hablog, junto com o Guiarik, o Sinred e também mais uma equipe de exploradores de grupos diferentes, mas que foram unidos em um só, encontram uma caverna na segunda camada, onde a sua entrada é basicamente um pentágono gigante. E então descobrimos que esse é o tal lugar que o Cravely tinha dito, já que podemos notar a presença de diversas relíquias. Aparentemente, o Cravely tinha alguma conexão com o que tem ali dentro, visto que o Hablog diz exatamente assim no final dos painéis: Cravely, o que você acabou de achar? Não me diga que você está tentando trazer isso de volta à vida. Aí você se pergunta, o que é isso que eles estão falando? E a resposta é, não sabemos. Mas eu pelo menos já tenho as minhas teorias, mas bora deixar isso para um outro vídeo, tudo bem? Mas falando do Cravely em si, na outra metade do capítulo 63, a gente descobre o que aconteceu com ele. E basicamente nessa última descida ao abismo, junto com a Tepasté, mais especialmente a sexta camada, eles acabam se batendo com Nisharago, uma membro não humana da Hail Rex, o grupo de exploração de um certo apito branco que vocês vão descobrir logo logo quem é. Mas enfim, como foi mortalmente ferido, o Cravely acaba falecendo sozinho depois de repassar algumas estrofes únicas da música de Hariô Mari, enquanto a Tepasté é revelada como uma seguidora da tal sacerdotisa pela Nisharago, mas depois disso só sabemos que as duas tiveram um combate rápido ali mesmo. A cena meio que corta e também volta para os nossos protagonistas. E se lembra daquela relíquia que eu falei mais cedo, a Jindrak Nok? Pois então, Nanashi e os outros resolvem acoplar aquilo no braço arrancado do Reg, para então ele poder voltar a usar o seu membro robótico normalmente. Só que então, rapidamente, a gente é surpreendido com a cena onde a Nanashi consegue perceber uma manipulação do terreno e também do campo de força, logo no caminho deles. E como aquilo não atraía criaturas pequenas ou coisa do tipo, ela percebe que eles estavam diante de uma armadilha. Ou seja, existia mais alguém além deles naquele lugar. Numa tentativa meio falha, o Reg avança para entender mais a respeito da armadilha, só que ela acaba por se ativar e também liberar um gás forte que mexe com seu olfato. E aquilo é a essência de Iberô, o que na obra é puramente excreções de javali, que são usadas para fazer marcações, o que deixa ele bem agoniado e triste no final, já que o seu olfato é muito aguçado. Por conta disso, Nishagora simplesmente aparece naquele lugar com Tepasté em suas costas. A mulher não humana parece ter ficado irada porque, novamente, pensou que fossem subordinados da tal sacerdotisa, e também porque pensou que eles estavam mentindo quando Ariko se apresenta como filha da Dama Aniquiladora. Afinal, na teoria, ela devia estar morta. As coisas aqui só se acalmam quando o Reg explica que Ariko foi revivida por uma relíquia. E cara, no meio das apresentações e explicações, Nishagora diz algo até que bem interessante quando olha pro Reg, igual a Sherumena, igual a Jusso, como se estivesse comparando ele a essas duas pessoas ou então duas coisas que não foram citadas antes. Nishagora meio que se acalma e depois pede para que eles a sigam. Ela estava mesmo querendo os levar para o acampamento base da Hail Rex. E lá, os nossos protagonistas são recebidos por um cara nem um pouco normal e também pelo seu chefe, que acaba soltando a informação de que a entrada para a sétima camada está apenas a 300 metros de profundidade. E logo mais temos a bomba do início desse arco. Aquela pessoa que estava conversando com eles era ninguém mais e ninguém menos que a própria Izrajo, o Lorde Místico, ou melhor, Soberana Mística. Eu não sei, mas fiquei bem surpreso quando descobri que era mulher. No capítulo de número 64, logo no seu início, somos levados ao passado, justamente quando Izrajo e o seu grupo estavam passando pelo Idle Front. E cara, olha esse painel aqui. Como é que não se arrepia com isso, mano? Minha Nossa Senhora! Descobrimos que a Hail Rex está com pressa para poder chegar à sexta camada, porque uma de suas companheiras, que seguiam a tal Miko, um novo conceito criado na obra, simplesmente desapareceu e por isso eles precisavam chegar o mais rápido possível nessa camada. Só que o Bondra estava tomando muito do tempo deles com suas balelas, ele não queria que a Hail Rex passasse e ainda por cima queria uma relíquia da Izrajo. E então temos uma revelação absurda aqui a respeito dos membros desse grupo amaldiçoado. Aparentemente a Nishagora, a Izrajo e até esse cara aqui, eles eram humanos normais que foram transformados em Jussou, o que seriam bestas que não deveriam existir, já que elas eram usadas como oferendas assim que nascem. E uau, que conceito incrível, mas bora deixar também para poder falar sobre isso depois. Acontece que a Izrajo, na verdade, estava contando isso aos nossos protagonistas. E ela também diz que foi algo difícil, porque eles tiveram que lutar contra o Bondra de Uzumbrahands logo depois. E nesse tempo também, Rico e os outros falam a respeito da sua experiência no Idle Front, que não foi muito boa.
Nesse momento, eles estavam andando rumo a um lugar chamado Terra da Provação. Ariko até pergunta sobre o que se tratava aquilo, e basicamente era um teste de confiança da Srajo, e também para saber se eles eram uma isca da tal Miko. As regras eram bem claras, eles poderiam lutar na quantidade que quisessem, e também da forma que escolhessem contra Nishagora. O único objetivo era fazer derrubar ela de costas no chão. O que acontece aqui é que o próprio Reg se auto-escolhe para lutar enquanto as meninas ficam no suporte. Rico, juntamente com Prushka, iriam ajudar caso ele precisasse usar a transformação do apito branco, e a Nanashi fica naquele comunicador. Durante essa luta, o Reg bate tanto quanto apanha, já Nishagora possui a proteção de um escudo giratório bem poderoso. Basicamente, boa parte desse capítulo é sobre a luta dos dois. Dá até para perceber o quanto o Reg melhorou em combate. Chega até um certo momento onde tanto Ariko quanto a Srajo usam seus apitos e então os dois lutadores simplesmente entram na transformação de poder do apito branco. Aí já sabe, né? É soco pra um lado, chute pro outro, ataque pesado pra lá, ignorância pra cá, bicuda pra lá. Temos até direito a um clash. Ai que foda, cara, na moral. No final do capítulo, Srajo simplesmente resolve terminar sua aprovação. O que acaba terminando mesmo em um empate pra Nishagora e Reg, já que eles estão praticamente no mesmo nível. Por mais que ela seja mais forte e resistente, o Reg é muito mais rápido e ainda tem o bônus de que ele não é afetado pela maldição, ao contrário da sua oponente. Srajo simplesmente manda o garoto ir pro banho. Então, assim terminamos essa parte da história, que ainda é só o começo do desenvolvimento da terceira temporada de Made in Abyss. Bom, né? Esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que ainda são poucos capítulos, mas que conseguiram trazer muitos pontos interessantes sobre essa continuação da história. Eu vou ver se começo a gravar mais alguns vídeos falando sobre eles o quanto antes, mas por enquanto eu acho que é isso, meu povo. Agradeço se vocês ficaram até aqui comigo e até a próxima. Tchau.